Mas a todos amados do Senhor Jesus, vamos hoje no versículo 1 do Salmo 91 e a parte B do último versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Versículo 16, a parte B diz assim: e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos para o livro de Lucas, no Evangelho. Vamos no 10, na missão dos 70. Eu gostaria hoje de falar um pouquinho do porquê estou gravando as mensagens da palavra de Deus. Eu recebi um chamado e eu recebi também uma profecia para gravar essas mensagens há alguns anos atrás. Mas eu aguardei o preparo de Deus. Eu esperei o tempo de Deus. Vamos fazer a leitura em Lucas 10, o versículo 3 e o versículo 19 e 20. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Versículo 19 diz assim: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Eu estou neste mês completando 25 anos de batismo nas águas e eu gostaria hoje de falar um pouquinho do meu testemunho, da minha trajetória. Esse tempo todo eu tive o privilégio de conhecer o Senhor. E para conhecê-lo, eu passei por muitas provas, muitas lutas, muitas situações complicadíssimas, mas também, ao conhecê-lo, eu obtive muitas vitórias no mundo espiritual. A provação de fogo, ela gera perseverança. E a perseverança traz paciência, temperança, mansidão, mas também nos faz alcançar uma autoridade no mundo espiritual que é necessária para vencer esse inimigo ao qual Cristo nos declara nesta passagem. Eu quero iniciar falando um pouco da minha vida, da minha pessoa e o porquê o Senhor, Ele verdadeiramente me escolheu. Eu não me escolheria a mim, mas Ele me escolheu. E muitas foram as situações que me levaram a buscar Cristo. Eu lendo a Bíblia, eu encontrei a passagem da crucificação e me identifiquei com a cruz de Cristo. E decidi, então, procurar uma igreja evangélica. Eu nunca tinha ido num culto, assim, de uma igreja evangélica. No sentido desse caminho do evangelho pentecostal ou neopentecostal. A minha única experiência havia sido uma visita numa igreja cristã. Eu vim também de um lar cristão, tive esse privilégio de nascer, em um lar cristão. Mas não conheci o evangelho e vim ser a primeira, vamos dizer assim, a primeira crente da família. Mas eu, no meu casamento, era para se dizer assim, uma pessoa realizada, mas
eu vi que tinha algo estranho no relacionamento, inclusive na questão quando eu tive filhos. E uma das minhas maiores provas de fogo foi na questão de ter os filhos. E só depois de muitos anos, quanto mais eu me aproximei do Senhor, mais eu me aproximei da luz, é que eu descobri a profunda escuridão ao qual eu me encontrava, que era o meu casamento. Era uma situação assim do que diz no Salmo 91 sobre o laço do passarinheiro. Hoje eu sei que era uma chamada amarração amorosa, que de amorosa não tem nada. E aí eu me lembrei de algumas situações em que eu vi, ouvi e vivi sem saber. Era muito nova, inexperiente, e eu me lembro que entrava num quarto junto com o pai e fazia uma leitura de um livro que a irmã ficava na porta e não podia entrar. E certa vez ela me disse que eles faziam a leitura do livro da capa preta, o livro do São Cipriano. Eu já tinha ouvido a minha mãe falar alguma coisa a respeito, mas naquele momento, eu tinha na época 22 anos, não entendi e continuei levando a vida, né? Mas então eu passei muitas situações quando tinha as crianças pequenas e via que tinha situações que, mesmo no meu pouco conhecimento, eu via que era algo espiritual. E então eu passei a me aproximar mais do Senhor, mas foi depois da separação em que eu decidi viver para o Senhor mais profundamente. E então eu tive uma revelação de Deus, né? Quando a gente se aproxima de Deus, a gente se aproxima da luz e a escuridão tem que sair. E então eu comecei a indagar o Senhor. Com quem é que eu estou lutando? Que situação é essa que o Senhor deu autoridade, o Senhor me concedeu autoridade no mundo espiritual e eu ainda estou nessa luta e cada vez ela aumenta mais. E então eu entendi que há muitos anos atrás, quando me foi revelado que havia um demônio que estava atrás da porta do meu quarto, eu tinha meu filho bebê, uma pessoa que veio visitar, orou, que foi revelado. E o que eu encontrei, claro, a gente vai orando, eu tinha uma parceira, né, uma irmã de oração, e eu pedi para ela para me ajudar naquela ocasião, na situação. E quanto mais eu fui orando, mais me aproximando, o Senhor revelou. Eu encontrei uma ficha em meio a um livro. A gente tinha muitos livros em casa. E essa ficha era do ano de 85. Eu ainda não conhecia o meu marido. E essa ficha era da Ordem de Rosa Cruz. E eu ainda assim deixei passar. Mas o Senhor, a partir dali, começou a me preparar mais para o chamado e eu passei a ter sonhos. E ele via eu acordar desesperada em pesadelos, mas nunca me falou nada. Mas eu sonhava muito com serpentes enormes. E tive muitas experiências com Deus também. Mas eu fiz uma aliança com Deus. E durante 7 anos eu busquei ao Senhor para saber com quem eu estava lutando. E é claro que Deus ele não revela tudo de início, mas quando ele chegou a me revelar, era com um principado, uma potestade maligna, por conta do pacto com esta ordem. Porque só no ano de 2018 é que eu fui entender, fui procurar saber que a Ordem Rosa Cruz é uma vertente da maçonaria. Então eu era casada com um maçônico, mas eu não sabia. Então eu não sei se ele abandonou a ordem apenas ou se foi expulso da ordem,
mas se calou diante de tudo. E o que me chamou a atenção é que ele não queria filhos, né? Eu insisti muito, fiz tratamento para engravidar, perdi filho. Hoje eu sei que esse demônio não queria. Demônio não gosta de criança. Hoje eu passo muita luta com o filho por isso. Mas também por isso eu intercedo por mães. Porque ao lutar com uma potestade maligna, no caso com um demônio príncipe, o Senhor também, ele dá a vitória e ele honra, dando autoridade no mundo espiritual. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então eu quero hoje estar aqui contando um pouquinho dessa experiência. E é nesta passagem, nesta palavra, que reside o meu chamado com Deus. E eu quero estar, nos próximos dias, estar contando mais do meu testemunho, das experiências que eu passei, mas também das vitórias que eu recebi do Senhor no mundo espiritual. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por você que ficou até o final desse vídeo ouvindo esse testemunho. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.